Fala pessoal, estou aqui para explicar uma situação para vocês. Então, como vocês sabem, sou Aderaldo Silva, engenheiro agrônomo, coordenador do Bahia Produtiva pela COFASP, aqui no território Piemonte da Diamantina. Resolvi, quando eu estava falando sobre o fogo, percebi que o vídeo ele poderia ser separado em duas partes. Essa parte de legislação, de cuidado, essa parte mais teórica, que é importante a gente estar discutindo isso, né? Como eu falei no vídeo, a legislação ela é super importante para poder a gente estar fazendo, que é a legislação que determina nossos comportamentos, né? Então, aí dividi primeira parte, essa parte mais teórica, falando, dando exemplos e tal, e essa segunda parte para a gente falar sobre os tipos de queimada e também especificar como seria a elaboração de um plano de queimada controlada. E resolvi abrir a edição porque hoje, dia 26 de março de 2021, está acontecendo desde o dia 24 um incêndio aqui na região tá tendo um incêndio aqui na região da Serra do Aníbal, que é um exemplo claro de uma situação onde a gente precisa de muito preparo, onde a gente precisa conhecer essa dinâmica do fogo, como o fogo se comporta. Estou aqui, nesse momento estou no bairro da Catuaba e volta e meia a gente ouve o barulhinho do avião passando, porque eles ainda estão tentando controlar esse fogo, esse incêndio que está aí na nossa região desde o dia 24. Vou passar um videozinho aí da reportagem, vou colocar para vocês darem uma olhadinha. E é essa situação, pessoal. A gente precisa conhecer o fogo para numa situação dessa a gente saber agir, né? Então assim, para a gente evitar aquele desastre que foi ano passado, como eu citei aí na apresentação. Espero que, né, vocês consigam absorver um pouco dessa mensagem e a gente começa a discutir com isso, principalmente com essas instituições responsáveis pela fiscalização, monitoramento, sobre educação ambiental. Temos brigadas aqui na cidade, né? A Yamana, vamos discutir sobre isso, vamos conversar sobre isso para a gente ficar seguro, porque como eu falei na apresentação, quanto mais pessoas souberem sobre essa dinâmica, sobre o que é a tecnologia do fogo, o que é o fogo, melhor vai ser, viu? Espero que vocês gostem dessa segunda etapa e aí estou à disposição. Obrigadão. Cerca de 70 bombeiros e brigadistas continuam no Parque Nacional da Chapada Diamantina, mas eles agora estão monitorando a região do parque, conhecida como Barro Branco, e fica perto da cidade de Lençóis. O incêndio, que começou na noite da última terça-feira, foi controlado nesta madrugada. A ideia é evitar que novos focos surjam por causa do calor e do vento. Como a região é de difícil acesso, a Defesa Civil enviou aeronaves para o combate. Por terra, os bombeiros e brigadistas usaram bombas costais, abafadores e sopradores. Ainda não se sabe o tamanho da área destruída em mais esse incêndio. E tem incêndio também no centro-norte do estado. Bombeiros e brigadistas também estão tentando combater o incêndio que se espalha pela Serra da Cachoeira do Aníbal, em Jacobina. O fogo começou na tarde de ontem e as causas ainda estão sendo investigadas. Segundo os bombeiros, o local é de difícil acesso porque é muito íngreme e tem paredões que dificultam a chegada das equipes. 10 homens do Corpo de Bombeiros já estão no local e outros 10 estão em deslocamento. Além disso, outros 10 brigadistas também ajudam nos trabalhos. 2 aviões vão ser usados no combate às chamas. Ainda não há informações sobre a extensão do incêndio. E o tempo na Chapada Diamantina e em todo o estado amanhã segue firme, com pouca possibilidade de chuva. O sol aparece entre nuvens em todo o litoral, pode até ficar nublado em alguns trechos, mas não tem previsão de chuva em nenhuma região. Aí eu falei tanto, né, do fogo, de proibição, de pena, não faça isso, não faça aquilo. Então bora falar um pouquinho dessa queima controlada. Vou tentar passar para vocês assim só uma noção, porque eu acho que esse assunto é um assunto que a gente merece debate um dia todo. E assim que for possível, a gente conversa sobre o fogo. Eu quero ouvir vocês, do que vocês acham sobre esse fogo, se vocês, como é que vocês fazem o uso do fogo. Isso é importante para a gente estar conversando, porque a gente vai tirando as dúvidas e aí vai eliminando os maiores riscos de a gente estar prejudicando o meio ambiente. Então assim, esse manejo do fogo ele vai acontecer quando ele é empregado de forma racional, segura e controlada, com prévia autorização de órgãos competentes. Cada proprietário ou dono ou até mesmo produtor que se envolva nas atividades
laborais da propriedade, ele deve se capacitar e capacitar um ou mais funcionários para que essas informações elas venham corroborar com o manejo, a prevenção e o combate dos incêndios ou uso desordenado de fogo. Porque a queima controlada ela é uma prática agrícola ou florestal autorizada por órgão competente que deve ser feita com precaução e forte controle, para que isso, porque como ela sofre muito a interferência do meio ambiente no momento que ela está acontecendo, é importante que tente se prevenir o máximo de situações possível. E aí, embora essa pode ser prejudicial ao meio ambiente, ainda é utilizado em algumas regiões do Brasil, mas deve ser evitada. É importante que a gente busque alternativas, de manejo de pastagem ou de áreas florestais sem o uso do fogo. Dando continuidade ao nosso assunto, vamos explorar agora, já que eu falei de que tem a possibilidade da queima controlada, vamos ver de que forma a gente pode estar fazendo essa queima controlada, de quais são os pontos a serem observados e tudo. Mas só reforçando o que eu já disse, a queima controlada é o uso do fogo como ferramenta para eliminar restos de culturas ou exploração florestal. Pode também ser utilizada para remover as pastagens e ela é limitada e delimitada uma área pré-determinada. Então, só porque, por exemplo, eu tenho uma propriedade lá com X hectares, tantas tarefas, se eu conseguir uma autorização de queimada na minha propriedade, não significa que eu posso queimar em tudo que é o canto que eu escolher, não. Tem que ter uma área pré-determinada. É permitida pelo Código Florestal em casos bem específicos, com as técnicas pré-estabelecidas, com a finalidade, essas técnicas são pré-estabelecidas com a finalidade de estar tentando prevenir que esse fogo saia do controle, porque a gente vai lidar com uma coisa que ela pode sim, mesmo uma queima controlada, autorizada, ela pode sim sair do seu normal, planejado, e aí causar um incêndio. Mas se você conseguir todas as orientações, dificilmente isso vai acontecer. Essa queima controlada, ela precisa ter autorização prévia do CISNAMA, E o primeiro ponto a se observar com relação à queima controlada é a elaboração de um plano dessa queima. Por ser um trabalho técnico, exige conhecimento e comportamento sobre o comportamento do fogo, dos seus efeitos e do meio ambiente. E assim, porque tudo vai depender das técnicas que você vai utilizar. E por isso necessita da elaboração desse plano, para que você possa dizer às autoridades: olha, eu vou fazer desse jeito, eu tenho esse material assim, assim, assado, no dia tal, de tal hora a tal hora. Então isso é importante a gente estar fazendo. E os pontos mais básicos do plano desse plano da queima controlada é basicamente o seguinte: você vai descrever a localização e a área a ser queimada. Você vai incluir o tipo de vegetação, você vai incluir a topografia, que é importante. Vocês sabem que a queimada de morro acima é mais fácil do que a queimada de morro abaixo. É importante vocês saberem determinar isso. O tipo e a quantidade de material combustível que você vai utilizar para poder atear o fogo. Quantos hectares vão ser queimados. O mapa de aceiros, para poder você estar prevenindo que esse fogo, principalmente que esse fogo saia do controle. E o limite, áreas, estradas e outras coisas relacionadas o máximo de detalhe que você puder colocar dessa área vai ser bom. Outra coisa que você precisa colocar é o objetivo da queimada. Você vai ter que definir quais são as razões que você vai utilizar o fogo. Você tem que justificar quanto material combustível, mais uma vez, vai ser consumido e quais serão os efeitos dessa queima sobre o trato vegetativo, sobre as plantas daquela área. A intensidade, a altura de crescimento, você vai ter que colocar lá da questão da vegetação, Tudo isso. Outra coisa que você vai ter que colocar, que a gente também não é uma coisa certa, fechada, é a questão das condições climáticas.
Com base no comportamento do fogo, a gente precisa estabelecer alguns fatores climáticos, tipo temperatura do ar, velocidade e direção do vento, umidade relativa do ar, porque tudo isso ela compromete e influencia, ela influencia o comportamento do fogo. Vocês sabem que um dia que venta muito mais, que está ventando muito, ele favorece que o fogo se alastre com maior facilidade. Se for um dia chuvoso, quem é que vai fazer? Quem é que vai queimar no dia chuvoso? Mas aí, Aderaldo, como é que a gente vai prevenir isso? Como é que a gente vai saber isso? A gente vai ter que pesquisar. A meteorologia naquele dia está prevendo, é uma época que vai chover pouco, vai chover assim, costuma chover assado, tá entendendo? Tentar imaginar o máximo de informações para a gente estar fazendo esse plano. A gente precisa também fazer uma avaliação preliminar, né? Analisar os detalhes e as condições do terreno. Qual é o local melhor para a gente estar começando esse fogo, ver as características da vegetação, a vegetação que pega fogo rápido, se alastra rápido ou não. Vocês sabem que determinados materiais eles costumam conduzir o fogo com uma forma mais facilitada, outros não. E decidir qual será a técnica de queima desse material. Então, mais para frente eu vou colocar algumas opções da técnica, né, que você vai ser usado, porque depende da quantidade do material, combustível e da intensidade do fogo desejada. Vai depender desses dois fatores. E mais para frente na apresentação eu coloco. E outra coisa, vigilância e controle e rescaldo. Prever como ocorrerá a vigilância durante a queima, porque a gente tem que ficar observando o fogo e ver como ele está se comportando. Porque isso é imprescindível, isso é fundamental para que o fogo não fuja de controle. Bem como o rescaldo, que é a cinza que contém a brasa, para que essa cinza, isso aí não venha a se tornar uma nova queimada, né, um novo foco do fogo. E também ver como que está a questão dos vestígios do fogo remanescente após o término da queimada, porque a gente não pode também queimar e virar as costas, a gente tem que observar como que ficou essa queimada, né? Que esses vestígios eles devem ser eliminados. E por fim, fazer uma avaliação da queima, né? A gente tem que observar como que foi essa queima, né? Registrando a data, hora e o comportamento do fogo, negócio como velocidade de propagação, tipo assim, queimou tantas tarefas, foi 2 horas para queimar essas 2 tarefas. Intensidade, foi muito rápido, foi pouco e tal. Altura e quantidade do combustível consumido. Como você vai avaliar esse resiste, condições climáticas, sobre o fogo no ambiente. Queimou, eu pensei que esse fogo ia ter uma determinada altura, acabou se comportando, passou dessa altura. Tudo isso você tem que fazer essas avaliações. E assim, você tendo esse plano de queima controlada, muita coisa vai ser evitada de sair fora do controle, porque eu tenho certeza que, independente de autorização ou não, as pessoas que usam fogo, elas sentam, né, para poder conversar o mínimo possível com quem vai fazer a queima e tal, tudo isso. É importante, eu não falei aqui na apresentação, mas é importante que a gente use sempre equipamentos de segurança, tenha sempre por perto formas de apagar esse fogo, de uma forma que, caso você visualize que ele vai fugir do controle, você tenha a condição de apagar, tudo isso. Então, eu acredito que, como eu falei, é uma discussão que a gente precisa sentar, conversar direitinho, ouvir as partes. E daqui para frente, caso vocês queiram usar o fogo, a gente tente fazer de uma forma mais tranquila. Aí nas imagens, né, eu passei imagem de lugares que fazem. Dentro de unidades de conservação ambiental, os órgãos competentes autorizaram queimadas controladas. Então, é uma ferramenta que ela pode sim ser usada. É importante que você faça uma preparação prévia dessas áreas a serem queimadas, porque você precisa verificar as condições e os equipamentos que vocês vão usar, para que eles ofereçam segurança na hora de interagir com um possível fora que saia do controle, alguma coisa. Identifique os acessos no interior da área, porque é necessário estabelecer e mapear os acessos para possíveis combates emergenciais na área de queima. Tem que fazer os aceros, porque os aceros que vão dar uma limitação, né, do fogo,
né, dentro dessa área que foi selecionado para queima. A gente também e a gente tem que observar algumas medidas de segurança, que a gente evita aí algum desastre, alguma coisa que saia fora do lugar. Tem que verificar os horários e condições climáticas. Deraldo, mas eu já sinalizei lá no plano de queima controlada, mas no dia vocês sabem que a meteorologia elas podem mudar, então é importante que você veja pelo menos um dia antes, 2 dias antes, como é que está a previsão do tempo. Preparar o equipamento e as ferramentas para a queimada, apagar com água e enterrar o resto do material incandescente. E principalmente conversar com o vizinho para ajudar nessa queima. Quanto mais pessoas envolvidas estiverem sabendo desta queima, melhor é. E assim, a gente precisa também fazer algumas observações. Ações preventivas desse fogo, que seria o quê? Realizar queimas quando o vento estiver fraco, para diminuir o risco de grandes incêndios. A autorização dos órgãos competentes deverá estar disponível na propriedade, porque às vezes quando chega algum órgão de fiscalização, vê a fumaça, estou passando, vou lá ver o que é isso. E aí você tem autorização lá para mostrar, não, eu tô aqui resguardado, que eu tenho uma autorização. Fazer queima somente depois das primeiras chuvas, que é importante. O risco do fogo perder o controle é menor e evita danos no acúmulo da questão das fumaças. O horário mais seguro para que você esteja fazendo queimada é das 6 às 9 e das 16 às 18. É o horário mais seguro. Eu não sei se vocês tinham esse conhecimento, porque que nesses horários o calor e o risco de incêndio são menores. Outra coisa, vou reforçar de novo, os vizinhos devem ser comunicados sobre o dia e o horário da queima, porque é importantíssimo eles ficarem sabendo, como eu falei, vou recolher os animais e tal, tem toda essa coisa. Se for próximo de rodovias e redes elétricas de transmissão, telefone, energia, avise também aos órgãos responsáveis, com antecedência de pelo menos 5 dias, para que eles fiquem, com certeza esses órgãos têm brigadas de incêndio que podem até auxiliar caso o fogo saia do controle, e isso é interessante, a gente ter esse suporte. Inicie o fogo dentro do aceiro, no sentido contrário do vento, sempre no sentido contrário do vento. Porque se for a favor, todo santo na ladeira ajuda. E aí para perder o controle é mais fácil. Aguarde com segurança que a área de vegetação tenha sido queimada. Para evitar possíveis transtornos, prossiga com precaução. Precaução, gente, é muito importante, viu? E aí agora para finalizar, a gente vai falar um pouquinho dos tipos de queima controlada. Quais são as opções que a gente tem? Quais são os métodos? Eu acredito que vocês já devam usar algum deles, já fizeram uso em algum momento no passado e tal. Eu acho que vocês já fizeram uso de algum tipo. Vamos aí para ver se vocês conseguem se identificar, viu? Por que é importante que a gente escolha essa técnica? Porque assim, a técnica é importante para que o fogo fique dentro da área definida de queima e não saia do controle. Porque você conhecendo o método, tem como você interagir melhor nessa queimada. E assim, para ele não sair, para não causar esses incêndios florestais. A queima deve ser realizada de forma planejada, direcionada e segura, limitada apenas na área previamente determinada e realizada conforme as técnicas pré-estabelecidas. A gente não pode no dia mudar tudo, tá assim assado, não. Se no dia vocês verem que as condições climáticas e qualquer outro fator fuja daquilo que foi planejado, é importante que vocês remarquem essa queima para que seja uma coisa já segura. Não vamos ser criativos nesse momento que é complicado. O primeiro tipo de queima seria o queima por empilhamento, como vocês estão vendo aí na imagem, que ela é para queimar restos de cultura com exploração florestal, onde ficam muitos troncos e galhos. O material deve ser empilhado em montes ou leiras, que é o enleiramento, fazer aquela leirona e aí queimar. Vocês podem ver aí na imagem. O outro, quais são a vantagem desse método? Ela permite a queima por parte com maior controle, porque você fazendo aquelas leiras, uma leira aqui, outra leira ali, tem um controle maior. E aí não há necessidade de fazer acero. Se o material está empilhado, não precisa fazer acero. A desvantagem é o gasto com a limpeza prévia e o gasto com empilhamento e pouco aproveitamento de lenha. Isso é a desvantagem.
Já a queima frontal, ela é usada também para a limpeza desses terrenos, né? A maioria deles. Todos eles são usados para limpeza de terreno. Principalmente, mas essa aqui é principalmente usada para rebrota em pasto. E aí você faz uma queimada inicial numa ponta, e aí vai levando até outra ponta, como está mostrando aí a figura. Depois você vai para outro sentido da área, né? Você está vendo essa parte marrom aqui, é o acero que foi feito. Assim, tá meio desproporcional, mas é para vocês ilustrar que em volta da área que ser queimada, ela tem que ser feito acero. Aí ele veio aqui para outra ponta e começou a tocar fogo. E aí, tanto o fogo de um lado quanto o fogo do outro se encontraram. A vantagem maior é porque assim, o fogo, nesse caso aqui, o fogo é aplicado a favor do vento. Porque você pega de um lado, coloca do outro e o vento, né, acaba encontrando. A consequência de menor tempo de queima, então é uma vantagem. Com menor custo e menor dano à flora e ao solo, e maior aproveitamento do material pesado, que é no caso a lenha. A desvantagem é o maior risco de perder o controle, porque está a favor do vento, além de fuga dos animais, que dificulta por alta velocidade do fogo. Se vem um fogo, ele queimando em um sentido, em outro sentido, e aí aqui no meio fica um corredor complicado para os animais saírem desse corredor, né? Porque aí na figura está como se fosse um campinho, mas na prática, num campo aberto, isso aí toma áreas maiores, né? E a questão assim, da queima-retrocesso. O fogo começa contra o vento, resultando numa limpeza quase total da área a ser queimada, né? Aí você coloca o fogo no sentido do vento e vem trazendo ele num único sentido. A principal vantagem dessa aí é porque ela é mais segura. A maior parte do material combustível está rente ao solo. Pode ser aplicada em regiões arbóreas e permite a fuga dos animais, porque o fogo só vem num sentido, né? Se o fogo está vindo só em um sentido, os animais têm condição de evadir. As desvantagens é maior tempo de queima, você precisa ter um maior tempo de queima, e podendo ocorrer mudança na direção do vento, né? Porque assim, o vento, como eu falei, condições climáticas elas mudam. Se o vento vem no sentido, aí a gente pode tá correndo o risco desse vento mudar e aí tem uma complicação. Vem a queima em focos, né, usada para também limpeza e renovação de pastagem. O fogo começa contra o vento e o queimador segue pingando fogo na área selecionada, como está aí na imagem, né? Permite selecionar o material a ser queimado, queima rápida, não necessita de preparação anterior do terreno e permite fuga dos animais, porque é num sentido. A desvantagem principal é porque assim, necessita de pessoas com experiência, porque o risco de deslocamento dentro da área a ser queimada porque é uma área que é queimada de forma desuniforme, você pinga aqui, pinga ali, e aí assim, tem que ser uma pessoa treinada, porque senão às vezes a dinâmica do fogo pode ocasionar algum tipo de acidente com essa pessoa. E aí assim, a queima em faixas, porque como é feito, o fogo inicia contra o vento e o queimador segue fazendo faixas ao lado, de um lado para o outro. Ele sai, né, como está aí na imagem, ele vai subindo e descendo, fazendo um zigue-zague dentro da área. A principal vantagem é a alta versatilidade, ela é segura, de fácil controle e intensidade da queima, pode ser regulada a partir da... ela é de fácil controle, ela é segura e ela tem a possibilidade que permite a fuga da fauna e flora a partir do momento que você está vindo num sentido só. A principal desvantagem dela é que ela não fica uniforme. Necessita de pessoas experientes, que requer mais atenção aonde você está fazendo, como que você está fazendo esse zigue-zague. Se você fizer um zigue-zague muito largo, não vai queimar direito. Se você fizer um zigue-zague muito perto, talvez você gaste muito material combustível e aí por diante. E também é o risco do acidente, né? Porque você vai estar se deslocando dentro da área. E aí pode ser que venha um vento forte e aí jogue a labareda de fogo sobre você. Então precisa de pessoas muito experientes. Queima circular livre. De que forma? Toda a área separada para a queima é rodeada pelo fogo, que começa contra o vento. A vantagem é a alta versatilidade e fácil aplicação, né? Onde os aplicadores aí eles vão queimando as bordas, vocês podem observar aqui um do lado do outro vai queimando as bordas e aí segue até o final do terreno. A desvantagem é que pode queimar e variar muito o terreno. E aí gera uma coluna muito alta de fogo e não permite a fuga dos animais, porque vocês cercaram os animais, aí não tem como os animais aqui fugir.
exige maior experiência dos queimadores para trabalharem em conjunto e oferece grande risco de lançamento de fagulhas. Porque imagina, se o primeiro queimador ele for mais experiente, mais enrolado que o outro, eles vão queimar de forma desiguais, então é importante que sejam treinados, né? Tem a queima circular ou concentração de calor, que antes de ir até ao fogo deve-se pensar na rota de saída dos queimadores, porque ela começa com um fogo, pequenos focos no meio da área e depois ao redor de todo o terreno, como está mostrando aí a figura. Então a pessoa que ateia o fogo aqui no centro, ela precisa estar pensada a rota de fuga dela, porque os outros pontos de fogo eles podem chegar a prender essa pessoa ali dentro, aí não é interessante, né? Claro que não. A principal vantagem é que ela queima muito rápido, ela se desenvolve muito rápido. E a desvantagem é que exige um número maior de pessoas e que essas pessoas sejam bem treinadas, tenham uma coordenação interessante, por conta dessa formação de uma coluna muito intensa de fogo, e ela também não permite que a fuga dos animais elas sejam facilitadas. Vamos lá. E aí vem L, que você toca fogo numa das pontas e vem no formato de L aqui. A principal desvantagem dela é que ela realiza em áreas irregulares e ela é difícil realização em áreas regulares e ela não é recomendável para a área de mata. A queima em forma de U, né? Mais uma vez o queimador vem aqui até o final, que você queima primeiro um dos lados e depois o do outro. A principal vantagem é que o controle é facilitado e permite a fuga dos animais. É interessante isso. E assim, essas aí são os tipos básicos que a nomenclatura, né, coloca para a gente dos tipos de queimada. Fazendo uma consideração final em relação a esse assunto, é importante dizer que assim, ao conhecer um pouco mais sobre o fogo, o seu controle, manuseio e combate, é possível utilizá-lo de maneira responsável, sem colocar em risco a vida no campo. Isso é perfeitamente, tem essa condição, né, da gente colocar. Quanto mais pessoas souberem sobre o controle e combate do fogo, mais o meio rural, inclusive as áreas de mata e de preservação, estarão protegidos, porque essas pessoas saberão agir. Então é interessante que a gente converse sobre isso, fale sobre isso, entenda esse assunto, para que a gente possa evitar desastres como aconteceu no ano passado na região de Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, foi muita queimada. Então assim, compartilhar o conhecimento com os parceiros, funcionários, vizinhos e qualquer outro trabalhador, principalmente as pessoas que frequentam também, é importante a gente ter uma unidade. Vocês que estão pensando aí em unir o turismo com as atividades, é importante que a gente sempre tenha um cartazinho ali falando sobre isso, às vezes um guia turístico tocar no assunto, é importante. E porque tudo isso contribui para um ambiente seguro. O produtor rural ele necessita buscar permanentemente informações atualizadas relacionadas a essa questão do fogo nos órgãos competentes. É importante vocês, enquanto associações, estarem buscando essas informações. E é importante, eu coloquei aí na apresentação, o contato de órgãos, né, responsáveis por essa questão no âmbito nacional, no âmbito estadual e no âmbito municipal, quem é que fica responsável por essa fiscalização, esse acompanhamento, essa informação. Então, espero que vocês tenham gostado desse material. Eu acho importante a gente marcar uma fala, convidar uma brigada de incêndio, convidar uma galera aí que já está acostumada a mexer com isso, para estar conversando com a gente sobre essa questão de fogo. Eu acho super importante, o material está aí, principalmente para estimular vocês a falarem sobre isso. Estou à disposição enquanto coordenador da COFASP, né, do Bahia Produtiva. A nossa equipe está para prestar um serviço que melhor represente vocês. E qualquer dúvida, o ACR está aí para ser nossa ponte. Vocês têm nossos contatos e é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional,
com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.